vocês? Espero que sim. Eu sou a Júlia e esse aqui é o meu canal Jesus e Júlia. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui para mais um vídeo. Mas antes de qualquer coisa, se você ainda não é inscrito, se inscreva e já deixe o seu like, tá bom? O tema do vídeo dessa semana é crer para ver. Antes de ler o versículo-chave para vocês, eu queria falar algumas coisas para vocês, compartilhar algumas coisas e depois eu leio pra vocês alguns versículos, tá? Seguinte, é que eu tô com a impressão que parece que todos os vídeos, não, todos não, os últimos vídeos que eu tô fazendo, tá com a mesma mensagem, sabe? Tá com a mesma palavra. E, tipo, no sentido de mensagem de esperança, de confiar em Deus, de dificuldades. Mas eu queria falar pra vocês o motivo de tudo isso. Não, pra começar, todos os vídeos que eu faço, a maioria deles são experiências que eu vivo ou que eu estou vivendo no atual momento. Quase todos, na verdade. 90%, vai. São, tipo, coisas que tá acontecendo, por exemplo, na minha semana e que Deus me permite passar pra que eu venha falar aqui pra vocês. Só que nessas últimos meses, vai, pra ser mais específica, eu estou passando por um processo na minha vida em relação à minha saúde. E, na verdade, eu não sei o que eu tenho ainda, né? Eu estou passando nos médicos, estou fazendo alguns exames pra descobrir o que eu tenho exatamente. Eu não sei o que é, tal, a gente tá no processo ainda. E Deus tem me permitido passar por isso. Não tá sendo fácil, assim. E eu queria compartilhar pra vocês isso. Inclusive, não somente pra fazer o vídeo pra vocês saberem, mas pra pedir oração pra cada um de vocês. Que vocês possam orar pela minha vida, tá bom? E principalmente pela minha saúde. E eu queria compartilhar isso pra vocês também. E já falar pra vocês o que eu vou ler, que se encontra lá no livro de João, capítulo 11, que diz assim. Na verdade é muito longo esse capítulo, então eu vou ler alguns versículos, eu vou pulando alguns, enfim. Só prestem atenção, porque pra vocês entenderem a história, tenho certeza que muitos conhecem, mas mesmo se conhecer é pra prestar atenção, tá bom? No versículo 1 diz: havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Versículo 3. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Versículo 11. Depois de dizer isso, prosseguiu, dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente de um sono. Então ele disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá para que vocês creiam, mas vamos até ele. Pulando para o versículo 21. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Pulando para o versículo 32. Chegando ao lugar onde estava e vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Pulando para o versículo 38. Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não falei que, se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Versículo 43. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envoltos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Gente, isso aqui é a história de Lázaro, muito conhecida, como eu já falei. Mas eu tinha que ler esses versículos para vocês entenderem um pouquinho mais
sobre a história de Lázaro. E voltando no que eu tava falando antes, é que, enfim, eu tô passando por esse processo e tal, e eu quero falar pra vocês que não está sendo fácil, mas que Deus falou que estava comigo já, e que Ele iria me ajudar, e que eu ia contar um testemunho no final. E por que eu tô falando isso pra vocês, disso que eu estou passando? Porque eu queria compartilhar pra vocês, tanto pra pedir oração, como pra ir contando pra vocês, tal, o que eu tô passando, porque no final eu tenho certeza que eu vou gravar um vídeo de... Gente, eu tô falando isso pela fé mesmo. Eu tenho certeza que eu vou gravar um vídeo e contando o meu testemunho pra vocês sobre o que eu estou passando. Gente, eu não sei se Deus vai me curar, o que Ele vai fazer na minha vida, não importa, mas eu sei que vai ter testemunho, que Deus vai operar algum milagre na minha vida. E eu vou vir contar aqui pra vocês, tá bom? Então espere aí, tá? Mas enfim, olhem por mim. Não é fácil, gente. Quando Deus permite certas coisas na sua vida, principalmente na enfermidade, assim, é uma coisa que toca, assim, realmente mexe conosco, né? Não só fisicamente, mas emocionalmente e tal. E eu tenho certeza que todos os vídeos que eu faço, eles servem, nem que sejam pra uma pessoa, mas eu sei que eles servem pra alguém. Então, se você está assistindo esse vídeo e está passando por alguma coisa, saiba que o Senhor, Ele está com você, tá bom? Não temas, o Senhor, Ele está com você. E por que eu li essa passagem, né, de Lázaro? Porque a gente pode ver que a gente tem duas pessoas, né? A gente tem Marta e Maria, que eram irmã de Lázaro. Jesus, ele era muito amigo de Lázaro, tanto que, eu não li pra vocês, mas no versículo 35 fala, Jesus chorou. Gente, é muito interessante esse versículo, inclusive, né, que fala que Jesus chorou. Jesus era humano, então ele tinha sentimentos e ele era muito amigo de Lázaro. Então, quando ele ficou sabendo, né, que Lázaro tinha morrido, ele chorou. Ficou bastante comovido, assim, pelo acontecimento, por ele ser muito amigo de Lázaro. Enfim, continuando, voltando, quando Lázaro morreu, Jesus não estava no mesmo lugar que eles. E por Jesus não estar no mesmo lugar que eles, tipo Marta e Maria, por Jesus não ter ido lá imediatamente curar Lázaro, Marta e Maria questionam ao Senhor. Primeira, a Marta fala assim: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Aí Jesus fala: o seu irmão vai ressuscitar. E logo depois Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho de Deus, que deve vir ao mundo. Enfim, Marta, ela questiona o Senhor, mas ela confia depois no Senhor, né? E fala que tudo que Jesus pedisse a Deus, Deus ia realizar para Jesus. A gente tem Marta e a gente também tem Maria. E a gente vai analisar agora essas duas pessoas. Maria fala assim: chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Só que Maria só fala isso. Ou seja, a gente tem duas pessoas, a gente pode comparar as duas. Não que uma seja melhor que a outra, gente, claro que não é isso que eu estou querendo falar pra vocês. Mas é que no sentido de que uma creu e a outra não creu, né? Uma confiou e a outra não confiou. E eu estou aqui para falar isso para vocês hoje. Você é Marta ou Maria? Você é a que tá crendo quando você está passando por um momento difícil, por algum processo, ou você não está crendo, deixando de confiar no Senhor. No versículo 4 que a gente leu, diz assim: Jesus disse, né? Essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Gente, esse vídeo tá servindo muito pra mim. Eu tô gravando aqui pra vocês, mas tá servindo tanto pra mim, porque Deus tá falando comigo ao mesmo tempo que eu tenho certeza que Deus vai falar com você que está vendo esse vídeo. O que diz esse versículo, né? O que Jesus quer dizer nesse versículo? Que essa doença que Lázaro estava passando é para que
o Filho de Deus seja glorificado por meio dela, ou seja, para que Jesus fosse glorificado. E tinha um propósito também de Jesus não ter ido ir lá curado imediatamente Lázaro. Tanto, né, que Marta e Maria falam, se tu tivesse aqui, ele não teria morrido, porque elas pensaram, se Jesus estivesse aqui, ia lá na hora e curava. Só que não, Jesus tinha um propósito e ele fez de propósito não ter ido lá imediatamente curar Lázaro. Ele demorou e foi lá só depois, né, para curar. Só que quando ele foi curar, Lázaro já tinha morrido. Então, o que eu quero falar pra vocês é que o que você está passando é propósito de Deus. Você pode não estar entendendo agora, mas lá na frente você vai entender e você vai ver que valeu a pena ter confiado no Senhor, porque no final ele vai realizar um grande milagre na sua vida. Então você precisa crer, assim como é o tema deste vídeo, você precisa crer que Jesus vai fazer para você ver o milagre que ele vai realizar na sua e na minha vida. Eu sei, é muito fácil falar, né, que tem que crer no Senhor, que tem que confiar no Senhor, mas eu sei que não é, né, simplesmente falar. Você tem que, quando você passa ali, quando você tá na dor, quando você tá na luta, você vê que não é fácil. É muito mais fácil questionar o Senhor, é muito mais fácil você murmurar, desistir, do que confiar completamente no Senhor, entregar, sabe, suas preocupações, suas ansiedades para Ele. Mas eu estou aqui para te dizer, neste dia, para você confiar no Senhor e já adorá-lo, crendo que você vai receber um milagre da parte do Senhor. Se você crer, você vai ver a glória de Deus na sua vida. Tudo que acontece na minha e na sua vida é permissão de Deus e tem um propósito, é para a glória dele. Nada que acontece na minha e na sua vida que possa parecer muito grande aos nossos olhos, parecer impossível aos nossos olhos, nada é impossível para Deus, gente. E é isso que eu queria falar um pouquinho pra vocês. Não seja como Maria, mas seja como Marta, que confiou no Senhor e ela viu a glória de Deus pela sua fé, pela sua confiança. Talvez se não fosse pela fé dela, se não fosse pela confiança dela, o Senhor não teria ressuscitado Lázaro, porque Maria não creu, ela foi incrédula, que o Senhor poderia curar, que o Senhor poderia ressuscitar. Então é pela sua fé, é através da sua confiança no Senhor, nele, que ele vai realizar um milagre na sua vida e na minha vida, tá bom? Posso fazer uma oração por você? Feche seus olhos. Senhor, me permite entrar na tua presença, Pai. Eu quero te pedir perdão por todos os meus pecados, Senhor, pelas minhas falhas. Quero te agradecer por mais este vídeo, pela vida da pessoa que está me assistindo, Senhor, pela minha vida. Pai, não é fácil, Pai, confiar em Ti, depositar toda a nossa confiança em Ti. Nos ajuda a ser forte, Pai, em meio ao processo, em meio à luta, em meio à dor, em meio à enfermidade, Senhor. Muitas vezes é difícil, Pai. Dá vontade, Senhor, de parar, Senhor, de paralisar, mas não nos permita, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos dê força para enfrentar todo o processo. Fica conosco, Pai. Nos ajuda, nos livra, Senhor, de todo medo. Nos ajuda a vencer, nos ajuda a crer no Senhor, para que assim possamos ver a Tua glória, Pai, nas nossas vidas, Pai, através do nosso processo. O Senhor tem um propósito. Nos ajuda, Pai, a ser forte em meio à dor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe muito, muito, muito. Que Deus possa ter falado ao seu coração. Eu sei que não é fácil, mas o Senhor está com você, não temas, Ele está contigo, tá bom? Que Deus te abençoe muito, muito, muito. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever, compartilhar para aquela pessoa que está precisando, tá bom? Que Deus te abençoe muito, muito, muito. Um beijo e até o próximo vídeo.